Bom dia, irmãos. Nós vamos começar, sem demoras, sobre o nosso tema hoje, que é o capítulo 3 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Eu vou pedir para o pessoal aqui da minha direita passar para a minha esquerda. Tem bastante lugar aqui, então não precisa ficar tão distante. E é um tema bastante polêmico, então nós vamos seguir o seguinte protocolo. Eu vou dar o estudo todo até o fim, e aí ao final nós vamos abrir para perguntas, tanto que eu pedi 15 minutos mais cedo para nós termos essa dinâmica. Então, se você anote aí a sua dúvida, anote aí, os seus pontos com relação às perguntas. Os irmãos vão entender porque é um tema bastante polêmico. Então, hoje nós vamos aprender sobre dos eternos decretos de Deus. Já aprendemos sobre a Escritura Sagrada, a revelação do Senhor e da Santíssima Trindade. Agora, dos eternos decretos de Deus. E os eternos decretos de Deus, eles possuem um desdobramento que é criação e providência, que aí a gente vai, a partir do domingo que vem, trabalhar a criação e no outro, se o Senhor Deus assim permitir, trabalhar a providência. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre os eternos decretos de Deus, e nós faremos a leitura de dois textos. O primeiro texto está em Provérbios 16:4. Deixa eu só ligar aqui. Então, Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Esses textos, eles vão falar da soberania de Deus. Nós vamos reforçar hoje, e não é essa parte polêmica, a parte polêmica, nós vamos ver que a Escritura Sagrada mostra que Deus sim predestinou aqueles que serão salvos e predestinou aqueles que irão para o inferno. O homem vai para o inferno em última instância porque Deus assim determinou. Então, os irmãos vão entender aí a temática dos textos. E esse aí, então, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O segundo texto é um pouco mais extenso, é Romanos 9, de 6 a 26, muito conhecido. Então nós vamos ler aí esse texto para introduzir o nosso tema. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, da fé. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, é Deus falando, porém odiei a Esaú. Então, antes que eles nascessem, Deus já amava Jacó e odiava Esaú. Que diremos, pois, Porque aí vem a pergunta: Deus é injusto, aquelas elucubrações humanas, A gente quer domesticar Deus de acordo com a nossa mente falha, pecaminosa, enfim. Aí então vem essa pergunta, Paulo faz essa pergunta: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Como é que ele ama um e odeia outro antes de nascer, antes de fazer qualquer coisa? A resposta é: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Então aí o livre-arbítrio já foi para o saco, E de quem corre, e aí a salvação por mérito também já foi para o saco também. Mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece. Então, o Senhor Deus endurece a quem lhe apraz, endurece o coração. Aí vem a segunda indagação da mente humana: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? O que essa pergunta quer dizer é o seguinte:
Se Deus já predestinou as pessoas para o inferno, por que que Ele reclama dos pecados destas pessoas? Essa é a pergunta, né? Essa é a lógica que Paulo traz aqui. Deus já não predestinou? Se Ele predestinou, Ele é soberano, então... Mas não entendo, o Senhor Deus predestina para o inferno e o tempo todo reclama e fala com relação ao pecado desse povo. Então aí a resposta de Paulo é esta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, né? Sentido, estão destinados para a perdição. Então o Senhor Deus preparou esses vasos para serem objetos da sua ira e Ele mesmo suportou, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então esses dois textos são os textos que vão embasar o nosso tema hoje, que trata sobre os eternos decretos de Deus. Então, a temática principal é esta: não tem para onde ir, não tem mimimi, não tem reclamação, não tem nada. Quem vai para o inferno é porque Deus escolheu assim antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, o desdobramento está aí. Então nós temos 4 pontos a destacar do texto da nossa confissão de fé. Então o primeiro ponto eu chamo de soberania de Deus e responsabilidade humana. Sim, porque as pessoas também vão para o inferno porque elas pecaram, elas afrontaram ao Senhor Deus. Então vamos ao texto da nossa confissão de fé. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então nós vamos dividir esse texto do ponto de vista didático para entender o seguinte: primeiro, sim, Deus é soberano sobre todas as coisas. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Mas Deus não é autor do pecado. E aí eu coloquei entre parênteses o mal. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado. Então veja, o que a nossa confissão de fé está dizendo é o seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não é o autor do pecado. Então, Ele não fez o mal enquanto pecado. E a vontade humana, e trata também do fato da vontade humana e da própria lei da criação. Nem violentada é a vontade da criatura. Então os homens, eles possuem livre agência para decidir sobre sua vida. Nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O que o texto está dizendo aqui é que o Senhor Deus criou leis na criação. Então se você planta uma semente, rega, trata certinho, vai crescer uma árvore. É simples. Se você der um tiro na sua cabeça, você vai morrer. Então, e aí, a isto, nós inclusive encontramos a expressão contingência, que é casualidade, é aquilo que acontece, é aquilo que não se pode estabelecer nós, né? Estou falando nós seres humanos não podemos prever. Os historiadores marxistas, esquerdistas, eles dizem que a história, ela segue uma lei.
Essa lei é os oprimidos contra os opressores. Então essa é a lei da história. E aí então essa história ela caminha para um final, para um ponto final. Há uma lei geral sobre a história. É um absurdo isso não é bíblico. Isso afronta. Na verdade, esse é o desejo deles. Na verdade, é uma substituição de Deus pela dialética. É isso. Você tira Deus e coloca a história e a dialética histórica como um ponto. Não, isso não é verdade. Não podemos prever o futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu vou fazer algumas ligações aqui, do ponto de vista da história, da sociologia, e aí nós vamos chegar, como alguns dizem, toda a história traz o germe revolucionário. Balela, isso é papo furado, isso é coisa de ateu, que simplesmente nega o Senhor, e ele precisa de uma outra divindade, então ele cria uma outra divindade que se chama humanidade, que se chama sociedade. Não. Nós vivemos a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O que são antes estabelecidas? As causas secundárias. Então, nesse processo, nós entendemos que o Senhor Deus não vai violentar. O que o texto está dizendo, em outras palavras, é que nós não somos marionetes, mas nós somos seres dotados de vontade e nós fazemos escolhas. Aí começa a dar o nó, né? Porque, como eu disse, a nossa mente é binária. Ela é especificamente binária. E aí a gente começa, mas como é que o homem decide se Deus já predestinou? Pois é, irmãos. Então, é como diz Paulo: quem és tu, ó homem, né? Para questionares a Deus. As Escrituras revelam isso para nós e é assim. Agora, o ponto polêmico é esse aqui, ó. Porque a ideia é, então, de onde veio o pecado? Quem é o autor do pecado? Esse ponto nós vamos discutir no final da nossa lição. Eu quero primeiro trazer tudo que está na nossa confissão de fé, e ao final eu vou tratar sobre a grande polêmica da origem do mal, ou origem do pecado. Então vamos para o segundo ponto. Primeiro, soberania de Deus e responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. São incompatíveis na nossa lógica? Sim, mas o que é a nossa lógica diante do Senhor? O segundo é, o decreto de Deus está na onipotência e não na onisciência. Alguns utilizando a lógica, né, essa lógica humana, eles vão dizer assim, tem um jeito, tem uma resposta. Então Deus na verdade não predestina porque Ele quer. Deus na verdade, Ele já sabe o que vai acontecer, aí Ele diz, vai acontecer assim. É mais ou menos como se nós víssemos o videotape. Videotape é quando você repete um evento na televisão, de um jogo de futebol. Então você sabe que o time A vai ganhar de 2-0. Você está assistindo, aí você diz assim, esse time vai ganhar desse outro por 2-0. E ganha, né? Porque era exatamente isso que ia acontecer, eu já sabia do resultado. E algumas pessoas dizem que essa história de predestinação de Deus é porque, como Ele sabe todas as coisas, então Ele já decidiu. Eu não quero aqui, até minha esposa tem chamado a atenção, né, para que eu tentar manter uma simplicidade na linguagem. Eu não quero aqui trazer nenhuma complicação. Mas ainda que fosse assim, ainda que Deus soubesse de todas as coisas e dissesse, fulano vai se converter tal dia, hora, segundo, minuto, etc. Ainda que fosse assim, isso anularia o livre-arbítrio. Porque vai acontecer, Onde é que está o livre-arbítrio do homem, se naquele segundo, minuto, etc., o homem vai se converter? Mas não é assim, irmãos. O decreto de Deus não está na onipotência, mas o decreto de Deus o decreto de Deus não está na onisciência, desculpem, mas está na onipotência. É o poder de Deus. Então diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura,
ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então, duas coisas importantes aqui. Primeira, a soberania de Deus, a predestinação, a escolha do Senhor, não está embasada na onisciência, porque Deus conhece todas as coisas, mas a predestinação, quando Deus escolhe este para o céu, e este para o inferno, e Ele decreta, e assim acontecerá, isso está na onipotência de Deus, está no poder dEle, Ele decidiu isso livremente. Um outro ponto também que é importante pensar, é que também não existe destino. Destino é aquela frase tão linda que dá até nome de filme, né? Está escrito nas estrelas. Então, estava escrito nas estrelas que você ia passar por isso. Isso não existe. Essa ideia de uma situação impessoal que conduz o ser humano, né? Lembra quando eu falei da história marxista, que tem aquela história, né, que tenta prever, porque existe uma lei que conduz? Nada disso existe. Na verdade, Deus determinou, e nós não temos como saber. Por exemplo, Deus já determinou o dia que você vai morrer. Então haverá um dia em que você estará num caixão, já entrando em estado rápido de degeneração física, né, em bom português, apodrecendo. Você vai estar num caixãozão. Algumas pessoas estarão chorando, quem sabe outras até rindo, né? Finalmente foi embora, né? Essa praga morreu. Mas enfim, isso vai acontecer. Você vai ser velado, você vai morrer. Agora você não sabe nem o dia nem a hora. Mas o Senhor Deus não só sabe, como Ele determinou esse dia. O dia da sua morte e da minha morte. Então veja, Deus não determinou o dia da minha morte porque Ele sabe todas as coisas. Deus determinou o dia da minha morte porque Ele é poderoso e Ele faz isso conforme lhe apraz. Então não é por uma presciência, mas é por uma onipotência. Deus faz porque é poderoso. E Ele sabe todas as coisas porque Ele determinou, né? Não é o contrário. Deus determinou porque sabe todas as coisas. Não. Deus sabe todas as coisas porque Ele já predestinou tudo. E aí então, Ele é o Todo-Poderoso. Terceiro ponto é um desdobramento do que estamos discutindo aí, que é o que nós chamamos de dupla predestinação. Alguns desavisados, assim, que não entendem, eles confundem dupla predestinação com hipercalvinismo. Não tem nada a ver. Hipercalvinismo é uma heresia. Não vou tratar aqui, porque também é outro assunto polêmico, enfim, né? Podemos tratar isso no outro dia. Mas dupla predestinação não tem nada a ver com hipercalvinismo. Hipercalvinismo é uma heresia. É até uma blasfêmia contra Deus. Dupla predestinação é bíblica. Está na Bíblia. E aí o que o nosso símbolo de fé diz? Diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, está dizendo aí que homens e anjos. Então, por exemplo, Satanás, ele é um anjo mau que vai morrer no lago, vai ser colocado no lago de fogo e enxofre juntamente com os pecadores. Tudo isso foi predestinado por Deus. Esses homens e esses anjos, assim, predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Então, nós encontramos aí o Senhor Deus determinando. Então, as vagas para o céu já estão lotadas. E as vagas para o inferno também já estão lotadas. Não há mais vaga. Já está completo. Quando você chega no hotel, queria um quarto, meu amigo, está lotado. Não tem mais vaga, não tem como aumentar o número de quartos. É a mesma coisa. Né? O inferno não vai receber um a mais, chegou de última hora. Não. Tudo está
determinado. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, nós temos aqui agora uma explicação disto. Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele nos escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, acham-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Então, outra coisa que também vai para o saco, né, que a gente tem que ver, crente não perde salvação. O crente não perde salvação, ainda que ele cometa suicídio. Isso é outro assunto polêmico também, que não vamos tratar aqui. Mas o crente, o eleito, não há nenhuma condição que faça com que ele perca a salvação. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Então, quais são os tópicos que nós temos aí que é importante nós entendermos? Primeiro, quando falamos em predestinação, nós falamos do maior alvo que existe, que é a glória de Deus. É a glória de Deus que assume o primeiro e mais importante ponto desse tema. Por isso que o nosso símbolo de fé diz, pelo decreto de Deus, e para manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Segundo ponto importante é a exatidão da eleição. Isso é a resposta para a seguinte pergunta: por quem Cristo morreu? Ele morreu pelo mundo ou ele morreu pelos eleitos? A resposta é clara: Deus morreu pelos eleitos. Nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Todo o sangue derramado do Cordeiro de Deus vai alcançar o seu alvo nos eleitos. Veja, a obra de salvação de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ela é eficiente somente nos eleitos. Não há outro. Portanto, volto a dizer, nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Ela vai alcançar o seu propósito. E aí o que está na nossa confissão de fé, esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. O terceiro tópico desse ponto trata-se da onipotência e da onisciência. Já vimos isso, não é? Está aí o texto, segundo o seu eterno, imutável propósito, segundo o seu santo conselho, etc. Se é Deus, antes que fosse ao mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para louvor da sua glória. Ele escolheu por sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé, etc. Então isso nós já tratamos aqui. A eleição do Senhor Deus está na onipotência e não na onisciência. Outro subtópico também é que Cristo morreu apenas pelos eleitos, né? Assim como Deus destinou os eleitos para a glória,
assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios condizentes para esse fim. Por que Cristo veio à terra? Para remir os eleitos. Ele não veio remir o mundo. Ele veio remir os eleitos de Deus. Somente. Ele veio morrer por esses eleitos. Então, e aí, os nossos símbolos de fé vão mostrar o que nós chamamos em teologia de Ordo Salutis, ou ordem da salvação. E o que acontece primeiro? Então, vamos lá. A ordem está aqui, segundo na nossa confissão de fé. Chamado, depois o Espírito Santo opera um tempo devido, aí são justificados, depois são adotados, e são santificados, e são guardados. Então, essa é a ordem da salvação. Primeiro vem o chamado, depois vem a justificação, depois vem a adoção, e por fim, a santificação, e por fim, a perseverança dos santos. Então essa é a ordem da salvação, segundo a Escritura Sagrada. E, como nós já vimos também, não vamos nos deter muito mais aqui, a predestinação para a condenação. Então, se o Senhor Deus enviou o seu Filho amado para morrer pelos eleitos, os que foram destinados para o inferno vão morrer em seus pecados, vão morrer, enfim. Tem um ponto interessante. Você sabe por que Jesus falou por parábolas? Só levanta a mão quem sabe, você não vai falar não. Quem sabe por que Jesus falou por parábolas? Ótimo. Tem muita gente que já disse o seguinte: veja como o Senhor Cristo era pedagogo, porque ele utilizava as parábolas para facilitar. Mas quem foi que disse isto? Cristo falava por parábolas para que ouvissem e não entendessem, para que porventura não viessem a se converter. O fato de Cristo falar por parábolas, isso é manifestação do juízo de Deus contra os que vão para o inferno, e graça de Deus para os que são eleitos para a salvação. Por isso, o Senhor Jesus chamava em particular e explicava estas parábolas. Exatamente, nenhuma pregação, vimos isso lá no primeiro tópico, nenhuma pregação volta para Deus vazia. Antes de voltar para Deus, ela cumpre o seu propósito. Quando nós pregamos o Evangelho e os homens rejeitam, ela cumpriu o seu propósito. Ela cumpriu, porque ela na verdade serviu para endurecer o coração daquela pessoa. Se alguém se converte, ela cumpriu o seu propósito. Então, mas nós já vimos isso lá no nosso primeiro tópico, quando falamos sobre o Evangelho e a Escritura Sagrada. O quarto ponto e último, e aí passaremos para discutir aquela questão da origem do pecado e do mal. Essa teoria, essa doutrina da predestinação, algumas pessoas dizem assim: que doutrina horrível, não sei para que tratar sobre isto, né? Coisa assim, vamos falar de outras coisas, vamos falar de coisas mais agradáveis, né? Mais interessantes. Não, mas quem disse que esse tema não é agradável? Na verdade, quando nós discutimos sobre os eternos decretos de Deus, quando nós discutimos sobre predestinação, esta doutrina deve gerar em nosso coração, primeiro, temor, porque faça a seguinte pergunta para si mesmo: por que Deus te escolheu para a salvação? E não escolheu o seu vizinho? Vamos dizer, o que já morreu, né? Porque se tem vida, ainda há esperança de que ele seja um eleito para a glória. Mas o teu vizinho que já morreu, por quê? Deus não viu nada em você. Isso deve gerar em nós temor. Senhor da glória, eu mereço o inferno, mas o Senhor me elegeu para a salvação. E aí, obviamente, claro que isso traz muita alegria no meu coração, e consequentemente consolo, porque Senhor, que alegria fazer parte da tua família, o Senhor me escolheu, e ao mesmo tempo consolo. Senhor, não depende de mim, você vai para o céu, meu irmão, e não depende de você, nada. Se você acha que como crente é muito santo, muito rebuscado, muito puro, e às vezes na sua oração, né, você levanta os braços: Senhor, te agradeço porque dou dízimo, porque eu não sou prostituto, eu não sou adúltero, tal.
Às vezes, esse tipo de oração é uma arrogância carnal. Você vai para o céu não é porque você tem se mantido na fé. Isso aí, quem crê no livre-arbítrio é que fala isso. O livre-arbítrio, irmãos, coloca toda a responsabilidade no homem, de salvação e preservação na salvação. Por isso que eles dizem que a pessoa perde a salvação. Nós não cremos assim. Você vai para o céu porque Deus te escolheu e Deus providenciou todos os meios como manifestação da sua graça para que você assim fosse recebido na glória. Então, o último tópico aí da nossa confissão de fé nesse assunto, a doutrina deste alto mistério de predestinação. Olha que coisa interessante, irmãos. Deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Parece que eles estavam adivinhando que poderiam surgir heresias também dessa parte. A fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humilde diligência e abundante consolação. A doutrina da predestinação nos consola, a doutrina da predestinação nos alegra, a doutrina da predestinação gera em nós temor e santa reverência. Por isso ela é importante, por isso esse tema é importante, por isso que você precisa saber disso, e eu, para entendermos que o Senhor Deus nos escolheu, e não há nada em nós, nada, nem um fio de cabelo, nem um cílio, nada que possa auxiliar neste processo de salvação. É somente Cristo, somente Ele. E antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, e só existia o Senhor Deus, Ele te chamou pelo seu nome. Ele disse: José, José é um eleito meu para a salvação. Você já pensou nisso? E não é porque você tem valor não, viu? Porque tem uns pastores, me permitam a expressão, né? Tem uns pastores mequetrefes que vão dizer: não, você sabe qual é o valor, a cruz revela o seu valor. Deus decidiu te eleger. Se isso não desperta em nós alegria, consolo e ao mesmo tempo temor, precisamos exercitar o nosso coração para que isto seja possível na minha vida. Mas agora nós vamos, deixe-me só retornar lá, nós vamos voltar agora para aquele tema que eu considero ser, obviamente, o mais polêmico, que é esse aqui. Deus não é autor do pecado ou do mal, né? Quando a nossa confissão de fé diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Então, vamos lá, vamos caminhar nesse tema, e depois eu vou abrir para perguntas. Então, vamos lá. Eu gostaria de tratar 4 pontos acerca desse tema, sobre a origem do pecado e a origem do mal. Primeiro, é que nós precisamos entender que existem 2 naturezas do mal. 2. Uma é o que eu posso chamar de mal circunstancial. E a outra é o mal moral. Existe uma diferença entre o mal circunstancial e o mal moral. E é a partir daí que nós vamos entender como que o Senhor Deus se relaciona com esse tema tão delicado. Mal circunstancial é aquilo que acontece na nossa vida, que nós reputamos por mal. A própria morte física é um mal. A doença é um mal. A guerra é um mal. Quando você vê, por exemplo, um pai ou uma mãe velando o seu filhinho, né, seu filho adolescente, morto, aquilo é um mal para nós. Mas nós precisamos entender que esse mal, ele é circunstancial.
Prestem bem atenção, porque o assunto é delicado. Quanto ao mal circunstancial, vejam bem, o Senhor Deus, Ele ordena estes malefícios. Então vamos lá. Êxodo 4:11 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então o que a Escritura Sagrada está dizendo é o seguinte: uma pessoa que tem surdez, mudez, cegueira, ele possui este mal em si. Quem fez isso? Foi o Senhor. Isso é um mal circunstancial. Em Jó capítulo 2, verso 10, diz assim: falas como qualquer doida. Isso aí é Jó falando, para sua esposa. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Então, quando a mulher de Jó diz assim, cara, o homem amaldiçoa Deus e morre desgraçado. Olha a nossa situação, perdemos todos os nossos filhos, perdemos toda a nossa riqueza, e você perdeu a sua saúde. E aí a resposta de Jó é: recebemos o bem de Deus, por acaso não poderíamos receber também dele o mal? Esse mal é um mal circunstancial. Isaías 45:7 é o mais famoso de todos, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Algumas pessoas têm atribuído essa expressão crio o mal para o mal moral. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Não. Este mal aqui, em Isaías 45:7, é o mal circunstancial. Esse mal é guerra. Esse texto está literalmente falando o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a guerra. A guerra é uma circunstância. Então, o Senhor Deus ordena estas coisas. Lamentações 3, 37 e 38 diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Que mal é este? O mal circunstancial. Um terremoto, uma avalanche, uma morte súbita, uma guerra. Então, isso provém da ordenança do Senhor. Amós 3,6 diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então a ideia é, você toca a trombeta, essa trombeta é tocada não para o culto solene, mas é avisando que a destruição está vindo. Quem trouxe o avassalador? Quem trouxe esse destruidor? Foi o Senhor. Aliás, a soberania de Deus, ela é tão forte e alta que é o seguinte, preste atenção. Israel pecava, aí Deus mandava os profetas: não peque, não faça isso, aí não adianta, O pessoal ali, arraigado às coisas do mundo, às filosofias do mundo, e não queriam saber de nada, iam para o culto, etc., mas coração distante. Aí o profeta dizia: olha, o Senhor Deus vai destruir essa nação, vai destruir a tua casa. Não está nem aí, ali, levando Deus de qualquer jeito. Aí o Senhor Deus ia para uma nação ímpia e ordenava, dizendo, Deus levantava essa nação ímpia com o seu poder, vinha e destruía Israel. Destruía, matava as mães grávidas, matava as crianças, levava para o cativo. Aí lá no cativo, Israel, ou a igreja do Senhor no Velho Testamento, tanto faz, se arrependia, de coração, e pedia perdão a Deus. Aí Deus se compadecia da sua noiva, da sua esposa, da sua igreja, do seu povo. Aí Deus libertava, e aí Deus se voltava para a nação ímpia e dizia assim: vocês maltrataram a minha noiva, portanto agora vocês vão sofrer o peso da minha ira. Lembre-se do que Paulo disse: quem és tu, ó homem, para questionar os desígnios perfeitos de Deus? Esse é o nosso Deus, gente. Deus não é domesticado pela nossa mente, domesticável pela nossa mente. Não tem como controlar. O Senhor Deus, Ele é Deus.
e nós somos criaturas ínfimas. Então não podemos colocar o Senhor Deus dentro de uma caixinha chamada lógica humana. Não tem como. Em João 9, de 1 a 3, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ou seja, os discípulos disseram assim: rapaz, essa condição aí tem que ter uma causa, e a causa está no ser humano, ou foi os pais ou ele mesmo pecou para estar nessa situação. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O que nós estamos vendo aqui na Escritura Sagrada? Textos preciosos. O mal circunstancial é uma determinação de Deus. Tem uma expressão que diz assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Né? Já viram essa expressão? Ela é errada, mas eu entendo o significado. É porque todo chamado de Deus é por amor, ainda que seja pela dor. Tudo é amor. Deus ama, nos ama como filhos. Mas vamos entender, né? Se não vem por um modo suave, vem pelo modo dolorido. Esse modo dolorido é um mal circunstancial sobre a minha vida, ordenado por Deus, mas é um mal circunstancial. Então, tsunami, terremoto, tudo está debaixo das mãos do Senhor. É um mal para nós, mas para o Senhor Deus necessariamente não é um mal, mas é um meio de Deus exercer sua graça e o seu juízo. Em Jó mesmo diz que o Senhor Deus, Ele faz com que a criação se revolte com terremotos, tempestades, tsunamis, e são 3 aspectos a se considerar nas catástrofes naturais. A primeira é que Deus assim ordenou. Lembra das causas secundárias? Deus criou leis na criação, e a criação reage conforme essas leis. O tsunami não acontece porque é magia. O terremoto não acontece porque é magia. Não, acontece porque Deus assim determinou leis naturais que agem na criação. O segundo ponto que Jó coloca é: Deus faz isso para a manifestação da sua ira. Então, aquela enchente que houve, por exemplo, lá em Minas Gerais, ou vamos pensar em a catástrofe de Brumadinho. A catástrofe de Brumadinho aconteceu, claro, por uma questão de engenharia. Os engenheiros poderiam até prever a catástrofe, mas não ligaram para aquilo. Então, aconteceu porque assim a criação ela age. Mas também Brumadinho aconteceu para que Deus manifestasse a sua ira. É isso que está lá em Jó. Deus manifesta a sua ira através destas catástrofes, mas Deus também manifesta na mesma catástrofe a sua graça. Eu me lembro de uma cena que marcou muito a minha vida, até por conta do que aconteceu naquele tsunami que aconteceu no final do ano, em dezembro. Não me lembro o ano qual foi, mas aconteceu lá, aconteceu 2004, 2005, na Indonésia, exato. Eu não tenho os dados aqui, irmãos, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. E vendo toda aquela destruição, e eu dizia: Senhor, como a tua ira, como a tua mão deve ser temida, ó Senhor. E eu o tempo todo. E aí eu vi uma cena que naquele momento me emocionou. Eu vi quando uma criança ela foi resgatada. Eles pegaram essa criança e tiraram, e essa criança estava com vida, e colocaram nos braços e levaram, e essa criança foi levada para o hospital e ela sobreviveu. Quando eu vi esta cena, eu disse assim: Senhor, a tua misericórdia e graça também se manifesta. Ou como aquela criança, né? Não sei se vocês sabem, ela salvou toda a família, porque estavam na praia, e ela tinha recebido naquele semestre aulas sobre tsunami. Olha que coisa. Ela aprendeu que quando o mar ele some, ele é sugado, né? O mar ele se afasta muito. Ela disse assim: isso é uma onda gigante. Falou: pai, mãe, vamos embora porque vem um tsunami. Não, me deixa de onda. Não, eu aprendi, vamos insistir. Os pais botaram no carro, saíram e escaparam. Graça de Deus. Esse é o mal circunstancial. Porém, existe também o mal moral
ou pecado. Obrigado. E o mal moral? Agora é que a coisa começa a complicar. Deus não é autor do mal moral. Isso está na Escritura. Vamos lá. Tiago capítulo 1, de 13 a 15. Mal moral está ligado ao pecado, viu, irmãos? É pecado. O mal moral é pecado. O mal circunstancial não é pecado. Não há nenhum pecado ali. É mal para nós, porque nos aflige, nos causa dor, mas não existe ali pecado. O mal moral é o pecado. Então vamos lá. Tiago capítulo 1, de 13 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui há algo interessante, irmãos, que teologicamente é profundo e nós precisamos entender. O pecado é responsabilidade do demônio? Não. É responsabilidade de Deus? Nossa, que o Senhor nos livre dessa blasfêmia. É responsabilidade do homem. O homem é autor do pecado. Ele é o autor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Jó 34, de 10 a 12, diz assim: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, aqui é o mal moral, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Irmãos, eu espero que isso não confunda os irmãos. Mal circunstancial. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Mal moral, ou pecado. Deus não é autor do pecado. Deuteronômio 25, 16, diz assim: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça, ou seja, pecado. O que é o pecado para o Senhor Deus? Abominação. Deus odeia o pecado, Deus tem asco do pecado. O Senhor Deus abomina com todas as forças. Aliás, mais um tópicozinho teológico. Quem aqui acha que Deus... Não vou mandar levantar a mão não, porque... Mas tem gente que acha que Deus tem livre-arbítrio. Você conhece alguém que acha que Deus tem livre-arbítrio? Levante a mão. Eita, ninguém levantou, porque eu sei por quê. Não vou levantar, sei lá. Não, Deus não tem livre-arbítrio. Porque Deus não pode pecar. Deus não pode tentar ninguém ao pecado. Deus não pode cometer injustiça. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então Deus não pode tudo. É isso mesmo, Deus não pode tudo. Por isso Deus não tem livre arbítrio. Deus tem livre agência, que nem o ser humano. Só que no caso do Senhor, Deus não pode pecar. Nós não podemos não pecar. Né? É triste isso. Veja como estamos em lados opostos com relação ao Senhor Deus e quanto à obra de seu Filho bendito. Salmos capítulo 5, verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Essa frase ela é clara em dizer que o mal, e aqui é o mal moral, é o pecado, não possui nenhuma ligação com Deus. Em Lucas 16,15 diz assim: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Quem é o autor do pecado? Muitos dizem que o autor do pecado é Satanás. Ele foi quem introduziu o pecado. E aí você cria um tipo de teologia estranha,
porque então o homem é vítima. Você já viu alguém dizer assim, o meu filho é adúltero? Não, é um espírito mau, é um espírito de adultério que está nele, né? Pombagira, e dá vários nomes. Então nós vamos exorcizar o seu filho, e ele ficará livre disso. Já viram isso? Isso é um absurdo. Não, irmãos, por mais que seja tentador pensar assim, o diabo não é autor do pecado. O autor do pecado é o homem. Foi ele que introduziu o pecado no mundo. O diabo, ele apenas o tentou, mas o diabo não introduziu o pecado na criação do Senhor. Foi Adão e Eva. Eles assim o fizeram. E Deus não tinha nada a ver com isso, pelo contrário, o Senhor Deus os alertava dizendo, olha, não coma dessa árvore, porque se fosse no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Você vai morrer. Eles desobedeceram, ouviram a voz do tentador. Irmãos, isso é o mesmo que você chegar em casa, a esposa chega em casa e o marido fala, meu amor do céu, que compra é essa no cartão de R$5.000, minha filha? E você dividiu em 5, que coisa é essa? Aí a esposa fala assim, eu não tenho culpa, meu amor, foi aquele vendedor que fez isso, aquele sem vergonha. Não, que vendedor? Vendedor não tem culpa nenhuma, minha cara, né? Não tem. A culpa é da pessoa, né? É ela que tem o cartão de crédito. Não é o vendedor que passa esse cartão de crédito aqui. Pronto. Não, mas eu não quero. Cala a boca, vai passar aqui. Passou tal. Não. Culpar o diabo porque o pecado entrou no mundo, isso é tolice, irmãos. O diabo não tem culpa. Ele tentou, ele fez o papel dele. O diabo tenta, ele é o tentador, ele é o acusador. Ele fez o papel dele. Mas os nossos pais, que antes da queda possuíam livre arbítrio, e por que Adão e Eva possuíam livre arbítrio? Porque eles eram totalmente puros, mas ao contrário do Senhor Deus, eles podiam pecar. Eles podiam escolher entre preservar a santidade ou cair no pecado. Eles escolheram cair no pecado, introduzir o pecado na criação. Quando eles fazem isso, eles morrem. Aí eles perdem o livre-arbítrio, porque não tem como voltar. Não tem como reverter isso. Acabou, morreu. Essa reversão ela só acontecerá completamente na eternidade. Em parte ela acontece com os eleitos de Deus, porque nós, eleitos de Deus, não somos escravos do pecado. Graças a Deus. Mas ainda somos pecadores. Nós pecamos. Mas somos perdoados pela obra salvífica de Cristo Jesus, que voluntariamente se entregou por mim, porque fui eleito antes da fundação do mundo. Então, irmãos, vamos quebrar aqui um ponto. Inclusive, essa teoria tem nome, chama demonismo. Demonismo é a ideia de que o diabo é culpado de tudo. Não. Quem é que vai chegar diante de Deus, o ímpio, diante de Deus, e o Senhor Deus julga, dizendo, Senhor, o Senhor está sendo injusto. Olha o culpado aí, ó. Aí está lá o Belzebu, né? Satanás. Ele é o culpado. Não sou eu, Senhor. Essa coisa ruim aí é que vivia. Não. Ninguém vai ter poder para fazer isso. As pessoas vão para a condenação eterna por causa dos seus pecados. Então, olha só, nem Deus é o autor do pecado, e nem o diabo introduziu o pecado no mundo. Ele tinha pecado no coração, mas ele não introduziu, ele não teve forças para introduzir. Então ele usou um mecanismo, os nossos pais. Ele tentou os nossos pais, aí os nossos pais então obedeceram a sua voz, e o pecado então entrou no mundo. Bem, e aí? Se Deus não é autor do pecado, como é que fica? Né? Porque nós não... Tem uma outra teoria também, irmãos, que diz assim, não, o pecado é a ausência de Deus. Então, onde Deus não está, está o pecado. Bom, essa heresia tem dois problemas. O primeiro é que diz que Deus não é onipresente. E Deus está presente em todos os lugares. Não há nenhum lugar no universo da criação onde Deus não esteja. A segunda heresia é que quando você cria isso, você transforma o mal em eterno tanto quanto Deus.
Porque se o mal é a ausência de Deus, então onde Deus não está, está ali o pecado. Então pronto. Mas o pecado se torna eterno. E não. Houve um momento, eu não sei se posso dizer momento, em que nada existia e somente Deus, em comunhão consigo mesmo, existia. Então, não dá. É muito atraente essa teoria, etc., mas não dá. É muito complicado. Vamos ver se existe talvez uma pequena saída para entender isso. Tem uma teoria reformada que ajuda um pouco a gente a acalmar o coração, mas não responde não, irmãos. Mas ajuda a gente a acalmar o coração. Que é a ideia da lei dos opostos e das possibilidades. Vamos lá, vamos tentar pensar isso aqui um pouquinho. Por exemplo, a lei dos opostos diz o seguinte: as trevas existem por causa da luz, o estático ou o parado existe por causa do movimento. Esse púlpito aqui, ele está estático. Eu sei que ele está estático porque eu sei que existem coisas que se movimentam, né? Vamos tentar aí caminhar devagar com isso. A morte existe por causa da vida. Então, é aquilo que nós chamamos, o Senhor Deus, ele cria esses opostos, não é? E aí o que nós podemos entender é o seguinte: na criação, Deus não criou o pecado, mas da forma como Ele criou, houve a sua possibilidade. Vamos lá. Eu dei o exemplo de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva em pecado? Sim ou não? Eita, pessoal. Deus criou Adão e Eva em pecado? Que não desconsolador, não é, Arielle? Não. Mas existia nele a possibilidade de pecar. E ele pecou. Essa é o máximo que nós podemos caminhar quanto a esse assunto. Não podemos passar daí não, irmãos, não tem como. Então Deus não criou o pecado, mas o pecado ele veio como uma possibilidade, um parasita. E aí então, ele obviamente passa a existir no mundo espiritual, vamos entender, com Satã e, né, todos os anjos que caíram com ele, e na criação, no mundo, através do homem. Nossos pais não tinham nenhum pecado, nada, eram absolutamente puros, mas eles tinham o potencial para pecar. Essa talvez seja a explicação mais distante que nós podemos ter com relação à origem do pecado. Porque se por um lado Deus criou todas as coisas, mas por outro Ele não é autor do pecado, o que nós podemos é chegar até aí. E aí, irmãos, eu quero concluir trazendo uma palavra bem pastoral, né, pastoreando o meu coração e o coração dos irmãos. Queridos, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Não tem como domesticar o Senhor Deus, colocar Deus dentro da caixinha do nosso raciocínio. Não tem como. Ele é Deus. Deus fez todas as coisas, porém Ele não é autor do mal moral ou o pecado. Ele não pode pecar, Ele não tenta ninguém, Ele tem asco, Ele tem nojo, é uma ira profunda contra o pecado. Isso causa no Senhor uma ira gigantesca. Mas por outro lado, nada existia a não ser o Senhor Deus e tudo passou a existir. Nós temos um limite para entender isso. Ninguém vai sair daqui satisfeito com essa teoria que eu trouxe, não é? Dos opostos, da potencialidade. Eu sei que você vai chegar lá na eternidade onde nada existia, só Deus existia. Eu sei disso. Mas irmãos, vamos abrir em Deuteronômio 29 e 29? Todos abram, por favor. Leiam, por favor, a uma só voz.
eu não tenho aqui o texto aberto, mas eu vou pedir para que vocês leia bem forte e veja o que esse texto está dizendo. E nós vamos aplicá-lo a esse tema de que Deus não é autor do mal moral, Deus não é autor do pecado, mas Ele existe. Vamos lá, Deuteronômio 29, 29. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? 1, 2, 3, já. Entenderam esse texto, irmãos? É isso. O Senhor Deus nos revelou o quê? Ele é santo, puro, não é autor do pecado, não é autor do mal, e aí mal moral, obviamente, como nós vimos, não é? Para entender a Escritura Sagrada. Mas Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E é como se o Senhor Deus dissesse: filho, isso não lhe foi revelado. Contente-se com o que eu revelei e creia. O próprio Cristo encarnado, Ele vivenciou isso. Ele era 100% homem. Perguntaram a data de quando todas as coisas iriam acontecer quanto à segunda vinda. O que ele respondeu? Nem o filho sabe, somente o pai. Agora tem uns engraçadinhos aí, que diz que recebe revelação, que já marcou data da vinda de Cristo, quer ser mais do que Cristo. Irmãos, isso é um assunto que não tem como nós domesticar. Eu vou abrir para perguntas, mas irmãos, não nos foi revelado totalmente. O que nos foi revelado é que Deus é santo e Ele não é autor do mal. Ponto. Isso nos foi revelado. Por isso nós precisamos ter muito cuidado para não forçar a porta, não forçar um avanço que nos levaria a uma área muito obscura, porque nós poderíamos criar teorias que se tornam heresias e até blasfêmias. Uma pessoa que diz assim: Deus é autor do mal, Deus é autor do pecado, isso é blasfêmia contra o Senhor Deus. E nós não podemos fazer isso. Para dar uma resposta dentro da minha miserável mente, do meu miserável raciocínio. Não, eu preciso de uma resposta. Não. O que de fato precisamos como resposta do Senhor para nós, Ele já nos deu, suficientemente. Não tem que especular. Teologia não é área para especulação, porque a especulação teológica é que leva a heresia, blasfêmia, erros horríveis. Não. Por isso, nós precisamos nos contentar com a revelação que foi trazida para a nossa mente, extremamente finita e falha. São Tomás de Aquino, que foi um filósofo católico do início da Baixa Idade Média, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte: a razão humana, ela é capaz de compreender a criação. O Senhor Deus fez isto. Mas ela é falha, ela é pecaminosa, ela é limitada. Então existirão alguns aspectos do conhecimento que a razão humana não conseguirá entender. Aí ele diz: é por isso que nós vivemos por fé. Como explicar a Trindade? Fé. Como explicar o Senhor Deus escolher pecadores depravados, miseráveis, imundos, sujos, e ainda manda o seu único filho para morrer por essas pessoas? Como, Senhor? Qual é a lógica disso? Fé. O mal existe, o pecado existe, mas o Senhor Deus não é autor do pecado, e ao mesmo tempo Ele é o Criador de todas as coisas. Fé, é assim que a Bíblia diz, é assim que eu creio. As Escrituras Sagradas, elas não são como a física, como a matemática, que você vai lá e faz os cálculos e 9 fora, pronto. Não. Existem aspectos que escapam. E ainda bem por isso, irmãos, para que entendamos que a nossa mente, ela é finita. Então, resumindo,
o mal circunstancial, aquilo que não é mal em si, mas que se torna para nós algo doloroso, ruim, entre aspas, uma doença. Sim, o Senhor Deus ordena isso para o nosso bem, e isso em si não é pecado, de jeito nenhum. E o mal moral e o mal pecado? Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém ao pecado, Deus não estabelece o pecado para a pessoa, Ele não faz nada disso. Nada, porque o Senhor Deus não tem nada a ver com o pecado, Ele é todo santo e puro. Como entender isto? Bem, o Sproul, reverendo Sproul, que já está na glória, talvez ele até já esteja fazendo isso. Ele dizia sempre, a primeira pergunta que eu vou fazer ao meu Cristo é: Senhor, me explica essa história da origem do pecado. Isso aí foi bem difícil. Isso, exato. Olha aí, a minha teóloga. Muito bem. A Arielle está lembrando uma coisa muito importante. É a mesma coisa, a diferença que existe entre tentação e provação. Deus prova. Não há pecado nisso, mas Deus não tenta para o pecado. Vamos lá, vamos abrir para perguntas. Nós temos aí 10 minutos para isso. Quem vai? Eu vou pedir para que alguém leve o microfone até lá. E eu preciso de um microfone aqui. Cadê o Vinícius? Está por aí? Você pode ver um microfone para mim aí, por favor? E vamos lá. Emerson, Gersino, Basti, quem mais tem pergunta para fazer? Sim, sim. Ao final, por favor, não saia, porque nós recebemos a família do Paulo semana passada, mas como ele estava viajando, né, nós vamos trazê-lo aqui para orar e orar por ele e por sua família. Já tem aí? Já? Bem, enquanto isso, alguém leva lá o microfone. Quem vai ser o nosso jacaré aqui? Lá o Gersino. Jess, cadê? Levanta a mão. Meu mano, em rápida e sucinta explicação. Conceito, diferença, uma ideia simples que diferencie livre-arbítrio, livre agência. Ok. Livre-arbítrio é quando a pessoa ou o ser é capaz de escolher pecar ou não pecar. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada tem a ver com vontade humana. O ser humano tem vontade, né? Volição, não é uma palavra mais rebuscada. A volição humana. O que é livre-arbítrio do ponto de vista da teologia? É quando a pessoa ela é capaz. Se houvesse livre-arbítrio, se eu, Alfredo, tivesse livre-arbítrio, eu faria a seguinte afirmação: eu não vou mais pecar até a minha morte. E não pecaria. Porque eu teria esse poder. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio está no sentido de escolher pecar ou não pecar. Livre agência é a vontade que possui algumas limitações, como a própria vontade do Deus Todo-Poderoso, possui limitações, mas nós exercemos livremente. Então você e eu e o Senhor Deus, todos temos livre agência. Não há no universo, na criação, nada, nenhum ser que tenha livre-arbítrio. Somente 2 seres possuíram livre-arbítrio por um tempo, foram os nossos pais, Adão e Eva. Eles foram criados com santidade, e eles poderiam escolher permanecer na santidade ou pecar. Escolheram pecar. Uma vez escolhido, morreram. Aí acabou, né? Como eu disse, não há um poder humano para reverter essa situação. Agora, todo esse processo, Cristo veio, morreu por nós, nos sustenta, e nós vamos sim alcançar um ponto lá na glória. Aí alguém pergunta assim: e lá na glória, a gente não vai ter livre-arbítrio? Não. Porque na glória nós não poderemos pecar. Como certa vez eu vi
o pastor Sérgio Ota fazer, foi muito engraçado, né? Quando você estiver lá na glória, você vai dizer, eu quero pecar. Não dá, não consigo, né? Claro, essa é só uma brincadeira do pastor, né? Não, nós não vamos pecar. Como dizia Santo Agostinho, os nossos pais podiam não pecar. Hoje, nós não podemos não pecar. Na glória, não poderemos pecar. Ficou claro, Sandra? Ficou? Ficou? Ou está muito... Não, né? Nossos pais, Adão e Eva, eles podiam pecar, né? E podiam não pecar. Hoje, nós não podemos não pecar, porque nós pecamos, mas na glória não poderemos pecar. Que maravilha, seremos semelhantes ao nosso Cristo. Outra pessoa aí? Cadê o jacaré? Ah, passou para o filho, né? Rapaz, é uma bênção ter filho, né? É uma bênção. A minha dúvida também é nesse ponto, que nós cremos que Adão e Eva que tinham o livre-arbítrio. Aí a minha pergunta é o seguinte, Satanás, com seus anjos, ele tinha livre-arbítrio ou eles foram criados com esse fim de se rebelar? Ou eles tinham a opção de não se rebelar contra Deus? Ou sim? Não, na verdade, é uma pergunta muito complexa, porque nós não temos isso na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada não revela, isso é outro do rol lá de Deuteronômio 29. Eu creio que pela lógica, aí é puramente lógica humana, podemos pensar que esses seres, né, que não são seres humanos, né, quando eu disse que os únicos seres que tiveram livre-arbítrio foi Adão e Eva, seres humanos, né, possivelmente eles tinham livre-arbítrio, porque eles podiam não pecar, mas eles decidiram pecar. Então, nesse sentido, creio que sim. Mas é especulativo, porque a Escritura não diz nada, né? Ela só nos dá uma pista muito, muito tênue de que houve uma revolta. Porque o que é o pecado, gente? Vamos lá. O que é o pecado? É simples. O pecado é quando a criação quer se igualar ao Criador. É isso. Foi o que possivelmente aconteceu com Lúcifer. Lúcifer vem de luz. Só para você saber. Botar o nome de um filho de Lúcifer é bonito, porque é luz. Né? Luz, é Luiz, é na mesma raiz de Luiz. Cadê o Luiz aí? Luiz. Por que eu fui falar isso, né? Luiz é a mesma raiz para Lúcifer. Lucifer, né? Eita, vamos lá. Luiz Paulo também, né? Não, isso vem do latim. Isso vem da língua latina. Ele de fato se rebela, não é? Ele tentou ser. A gente tem essa pista de que ele quis ser igual a Deus. A mesma coisa a Eva. O que foi que Satanás disse a Eva? Eva experimentou aquilo que João nos revela: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Está lá os três. O que Satanás disse para Eva? Ele disse assim, a Bíblia diz que a árvore era agradável aos olhos, apetecível para se comer. Olhos, carne. Desejo da carne, desejo dos olhos. E boa para dar entendimento, soberba da vida. Que entendimento? Que foi que Satanás disse para ela? Se você comer, você será igual a Deus. Então o pecado é isso. Por que o ser humano se afastou tanto de Deus? Por que ele se colocou no lugar de Deus? O que é o ateísmo? Ateísmo mantém a estrutura religiosa. Nenhum homem consegue se desvencilhar da estrutura religiosa. Ele só faz uma substituição. A religião pagã, a religião profana, ateia, é uma religião. Não tem como ele retirar Deus e deixar o vácuo. Ele tem que substituir por alguma coisa. Ele substitui pela história, ele substitui pela sociedade, ele substitui por qualquer coisa, mas ele vai substituir. É por isso que o ser humano, ateu, longe de Deus, luta para transformar esse mundo num lugar melhor.
quando Cristo disse e ordenou, dizendo que esse mundo sempre irá de mal a pior.